Investidores, hoje vou estar compartilhando com vocês um que para mim é um dos melhores indicadores da análise de sentimento, o CVD, tão bom quanto o Long Short Ratio. Inclusive, se você ainda não conhece o Long Short Ratio, ou até conhece, mas tem dúvidas ainda sobre o indicador, já se inscreve nesse canal que mais à frente eu vou estar compartilhando um vídeo sobre o Long Short Ratio. Se você já acompanha as análises desse canal, muito provavelmente você já viu eu desenhando as possíveis faixas de compra e possíveis faixas de venda. E sempre comento que eu não tenho, na maioria esmagadora das vezes, ordens na região. Eu aguardo o preço chegar lá e ver se apresenta gatilho, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento. E um dos gatilhos que uso nessa região pela análise de sentimento é a divergência no CVD, que é ela que a gente vai discutir hoje. Mas antes de a gente falar sobre o CVD, acho que é muito importante a gente falar aqui sobre o delta para você entender o CVD. Delta é basicamente a diferença entre compras e vendas que acontece dentro de um candle. Eu fiz esse desenho aqui demonstrativo para ficar mais fácil a interpretação. Nesse candle verde aqui de alta, a gente consegue observar que a gente teve 40 milhões de compra e 20 milhões de vendas a mercado, resultando no delta positivo de 20 milhões nesse candle. Nesse candle seguinte de queda, a gente teve 20 milhões de vendas a mercado e 20 milhões de compras a mercado, totalizando 50 milhões negativo dentro desse candle. O site que estou utilizando agora é o TRDR e para ter informações do delta dentro de cada candle, eu uso o indicador Volume by Side e dentro da configuração desse indicador, você aqui tem a opção para escolher as corretoras que quer ver informação sobre o delta e uma das configurações mais importantes para aparecer dessa maneira, você tem que selecionar para mostrar o delta. Uma vez que você já aprendeu o que é o delta, vamos falar do cumulativo volume delta, que é o CVD. Se a gente for fazer a tradução, o cumulativo volume delta é basicamente o delta acumulado. Então, se a gente pegar e somar os deltas apresentados nesse candle aqui de alta, a gente vai ter, para esse exemplo, 20 milhões em cada candle. Se eu tenho 5 candles, tem um total aqui de um delta de 100 milhões positivo nessa alta, correto? Logo em seguida, a gente inicia uma queda e se você somar aqui 90 mais 20, vai dar um total de 200 milhões. O dobro de delta que teve nessa alta, só que nessa alta a gente teve 100 milhões positivo e nessa queda 200 milhões negativo. Na teoria, quando isso acontece, o preço já deveria ter rompido esse fundo anterior. Porém, quando o delta é forte na queda e o preço não rompe o fundo anterior, só existe um motivo que explica esse movimento. Muito provavelmente a gente vai ter ordens a limite absorvendo essas ordens a mercado. Por isso, o preço não perdeu os fundos anteriores. Então, a gente pode estar diante nesse cenário de instituições acumulando nessa região. E quando a gente vê isso no gráfico, a gente pode estar diante de uma oportunidade de compra apostando na alta do ativo. No TRDR, para você ter a informação do delta acumulado, o CVD, você vai usar o mesmo indicador que esse aqui, o Volume by Side, só que nas configurações você vai deixar ativado o delta cumulativo, ao invés do delta que está aqui para esse indicador embaixo, correto? Então, agora que você já entendeu o básico do que é o delta e o que é o cumulativo volume delta, inclusive teve até uma palhinha já das divergências bullish, vamos aqui para a teoria do CVD. O CVD, como você já viu, o significado cumulativo volume delta, delta acumulado. Ele mostra para a gente as compras e vendas a mercado. Quando o CVD está subindo, estamos tendo mais compra do que vendas em um acumulado de candles. Quando o CVD está caindo, estamos tendo mais venda do que compras. As divergências no CVD podem ser classificadas como absorção ou exaustão, também conhecida como falta de força compradora ou vendedora. As pessoas que operam o CVD têm opiniões distintas. Algumas operam apenas a absorção, outras operam a absorção e exaustão. Eu particularmente só opero a absorção. A gente vai discutir isso mais à frente. Agora vamos falar sobre ela, a absorção. A absorção ela pode ser bullish ou bearish. Bullish é quando o preço forma fundos mais altos e o CVD forma fundos mais baixos. Na teoria, como a gente já viu aqui nesse exemplo, se o CVD está formando fundos mais baixos, o preço deveria estar formando fundos mais baixos também. Quando isso não ocorre, muito provavelmente está tendo ordens acumulando aqui o ativo na região com o intuito de jogar o ativo para cima, né? Então, quando isso aparecer no gráfico, estamos diante de, muito provavelmente, instituições absorvendo essas ordens de venda a mercado, não deixando o preço perder o fundo anterior. E uma vez que essa força vendedora terminar, o preço tende a ir para o outro lado,
dando a gente uma possível oportunidade de compra. Essa divergência também ocorre quando o preço está subindo. No caso, quando o CVD forma topos mais altos e o preço forma topos mais baixos. O cenário aqui é o mesmo. Muito provavelmente a gente está diante de instituições com ordens nessa região, absorvendo essas ordens de compra a mercado com o objetivo de distribuir. Uma vez que a força compradora finalizar, a gente deve seguir tendência de queda, nos dando, tanto nesse cenário bearish quanto nesse cenário bullish, possíveis operações. O legal dessas operações que a gente consegue fazer entradas pelo CVD é que muitas das vezes a gente consegue pegar stops bem curtos e alvos bem longos. O alvo primário de uma operação com CVD é o topo anterior quando é uma compra ou o fundo anterior quando é uma venda. Mas, analisando todo um contexto, se a gente estiver fazendo uma boa compra no fundo de um range de um prazo maior ou num suporte do 4 horas, muitas das vezes a gente consegue estender a operação e buscar alvos bem mais longos. Quando a gente tem confluência de uma entrada dessa, com após um pivô aqui, uma melhora de todos os indicadores de sentimento, como long short rate e open interest, muito provavelmente dá para a gente arrastar essa operação e ter uma relação risco-retorno no final bem interessante. Então, essa é a divergência no CVD, conhecida como absorção. Agora já vamos falar sobre a divergência conhecida como exaustão ou falta de força compradora, nesse caso, quando a divergência é bullish, e falta de força compradora quando a divergência é bearish. Bem, esses são os nomes que as pessoas que operam esse padrão dão a esse padrão aqui. E quem compartilha essa ideia acredita que quando o preço está formando fundos mais baixos e o CVD não, a gente basicamente está num cenário onde a força vendedora está muito fraca, ao ponto de o preço perder fundo, enquanto o CVD não. Logo, o preço tende a finalizar essa queda e voltar a subir. O oposto também é verdadeiro. Se o preço está subindo e o CVD não, a força vendedora está fraca e muito provavelmente a gente deve formar um topo e iniciar uma queda. Mas, como você viu quando a gente estava discutindo a teoria, esse movimento ele é um pouco subjetivo. Existe essa primeira visão, que já compartilhei com vocês, mas existe uma segunda visão sobre esse padrão. As pessoas que apenas operam a absorção veem uma segunda interpretação para esse movimento, que é, se o preço está formando fundos mais baixos e o CVD não, o que pode estar ocorrendo nesse cenário são instituições trabalhando com ordens a limite aqui acima, não deixando o preço subir e absorvendo as ordens de compra a mercado, tentando jogar o preço para baixo. E isso seria bearish. Logo, como existem duas interpretações para esse movimento e fazendo backtests, vi que ele tem uma menor assertividade, eu basicamente só opero a primeira divergência que apresentei para vocês, que é a absorção. Agora eu vou compartilhar com vocês diversas absorções que ocorreram quando o Bitcoin estava por volta dos $30.000 ali no início de agosto de 2023. Indo para dentro desse range no tempo gráfico do 15 minutos, agora dentro do TRDR, apresento a vocês dois CVDs que uso para analisar as divergências e fazer esse tipo de operação. Esse CVD acima em branco é o CVD da Bybit e o CVD abaixo é o CVD agregado de diversas corretoras. Tenho esses dois no gráfico, mas uso mais o da Bybit para fazer as entradas nas operações. O agregado uso mais como uma confluência. Eu até fiz uns backtest com o CVD da Binance, mas não foi tão assertivo quanto o CVD da Bybit. Então, esse é o meu template atual. A gente consegue observar aqui nos exemplos a primeira absorção ocorrendo aqui nesse movimento, enquanto o preço vem formando topos mais baixos, o CVD vem formando aqui topos nos mesmos níveis. Divergência bearish, muito provavelmente a gente tinha instituições distribuindo aqui nessa região, isso aqui é uma baleia, tá? Absorvendo a ordem de compra a mercado, não deixando o preço subir, o preço vai para o outro lado. Não lembro se eu peguei uma venda nessa região. Se eu peguei, eu muito provavelmente tive alvos aqui no fundo abaixo desses fundos. Em seguida, a gente consegue ver diversos outros exemplos onde a gente teve diversas absorções. O que é interessante aqui é que basicamente a gente tem um range horizontal. Se você acompanha esse canal, muito provavelmente você já me viu falar sobre ranges. E quando a gente está dentro de um range, seja ele esse aqui maior, seja ele um range menor, a gente busca compras um terço abaixo e vendas um terço acima, em especial nas faixas de captação de liquidez. E um dos gatilhos que busco, tanto o terço abaixo quanto o terço acima, são as divergências bullish e bearish no CVD. No caso aqui, a gente tem uma oportunidade de compra, onde o preço um terço abaixo do range forma fundos
mais altos, enquanto o CVD forma fundos mais baixos. Um terço acima do range menor, em confluência com a resistência horizontal, a gente consegue observar divergência bearish no CVD, que poderia ser uma oportunidade de short. Mais uma vez, outra divergência, um terço acima do range, nível de captação de liquidez, divergência bearish no CVD, o preço vai para o outro lado. Outro cenário aqui acima, um terço acima do range maior, divergência bearish no CVD, o preço vai para o outro lado. Fizemos um pivô no prazo maior, retraímos aqui por volta de 1.807 na faixa de suporte, divergência bullish no CVD, enquanto a gente está formando fundos mais baixos no CVD, preço formando fundos mais altos. Absorção ocorrendo, preço vai para o outro lado. E aqui em cima, essa aqui, se eu estivesse vendo o gráfico, muito provavelmente eu não teria pego, é no meio do range, divergência bearish no CVD, o preço vai para o outro lado. Lá no topo do range maior, a gente consegue observar, após stop loss antes acima de topos, divergência bearish no CVD, absorção ocorrendo, o preço vai para o outro lado. Novamente, outra divergência bearish ocorrendo, o preço vai para o outro lado. Nesse primeiro cenário, eu muito provavelmente teria pego uma operação. Nesse segundo cenário, eu não teria pego uma operação, porque estávamos no meio do range. Acho que nesse segundo cenário é mais uma situação para deixar mais a operação correr que pegou aqui em cima, sabe? Ficar mais confortável com a operação de venda. Observe que dentro desse range completo, a gente observa o CVD rompendo todos os topos, enquanto o preço não estava desenvolvendo para cima. Então, observamos também uma divergência bearish no prazo maior. Porém, quando a gente fala de CVD, quanto menor o tempo gráfico, mais preciso. Eu busco sempre divergência no CVD no 3, no 5, no 15 minutos, no máximo 1 hora. Passou disso, a precisão já diminui. Inclusive, você pode observar, se abrir o CVD no diário, na maior parte do tempo, é basicamente tendência de baixa infinita do CVD. Nesse momento, você pode estar se perguntando em qual plataforma você pode ver o CVD. Bem, eu gosto de usar aqui no TRDR, porque eu consigo configurar aqui embaixo o CVD que eu quiser. Mas você pode usar também na plataforma do CoinAlyze, que é free. Essa plataforma que eu utilizo é paga. Bem, espero que esse vídeo tenha agregado algo a você. Se é a sua primeira vez por aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e recomende-o para mais pessoas. Se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.